Boa noite a todos os senhores. Boa noite aos que nos assistem pelo canal YouTube. Boa noite aos que estão presentes aqui nos acompanhando. Hoje apresento a essa casa uma proposição que teve o apoiamento de todos os senhores vereadores aqui presentes, por unanimidade, uma moção de aplausos pela passagem do centenário de nascimento de um palmeirense ilustre, digno de nossa referência, da nossa reverência e do nosso orgulho. Dr. Metri Bacila. Dr. Metri Bacila tinha como irmão aqui, que era muito conhecido aqui, o Dr. Jorge Amin Bacila, e foi tio da nossa colega em outras oportunidades, da ex-vereadora Solange Bacila. O Dr. Metri Bacila nasceu em 22 de junho de 1922, nesta cidade de Palmeira. Era filho do senhor Amin Bacila e da senhora Vitória Bacila. Foi casado com a senhora Célia Schiffer Bacila e tiveram 3 filhos, Célia Regina, Maurício e Maria Silvia. Muito cedo mudou-se para Curitiba para fazer os seus estudos. Prestou vestibular para o curso de medicina na Universidade Federal do Paraná, na época, então, Universidade do Paraná, tendo-o concluído em 1946. Foi médico, cientista e professor, tendo construído a sua carreira de pesquisa científica na área de bioquímica. Defendeu o doutorado no mesmo ano com a tese Contribuição ao estudo do fator RH em Curitiba, sob a orientação de Arthur Otto Schwab, pela qual recebeu o prêmio Raul Leite de melhor tese de doutorado daquele ano. Esse prêmio lhe concedeu bolsa de pós-doutorado na Argentina em 1948, primeiramente em Rosário Central e em seguida no Instituto de Investigações Bioquímicas de Buenos Aires, onde estagiou com Luiz Federico Leloir, ganhador do Prêmio Nobel de Química de 1970. Em 1952, como fellow da Rockefeller Foundation, concluiu o segundo pós-doutorado na Universidade de Chicago, onde trabalhou com Eleazar Guzmán Barrón. Foi professor titular e pesquisador da Universidade Federal do Paraná, na Pontífica Universidade Católica do Paraná e na Universidade de São Paulo, tendo lecionado também na Faculdade de Medicina de Jundiaí, na Universidade Federal de Santa Catarina e em diversas universidades americanas na categoria de professor visitante. Foi professor emérito da Universidade Federal do Paraná, doutor honoris causa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e o primeiro paranaense a entrar para a Academia Brasileira de Ciências. Como integrante pioneiro do Programa Antártico Brasileiro, liderou o primeiro grupo de pesquisa biológica do Brasil na Estação Antártica Comandante Ferraz, no início dos anos de 1980. Em 2002, recebeu do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso o título de Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Em sua homenagem, o Parque Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Paraná leva seu nome, assim como uma praça na cidade de Curitiba. Desde muito cedo, inclinado para o ofício de professor, durante a sua graduação já ministrava aulas de latim e química orgânica no antigo ginásio paranaense, hoje Colégio Estadual do Paraná. Enquanto aluno do curso de Medicina na Universidade Federal do Paraná, trabalhou no Laboratório de Análises Clínicas da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina, tendo sido interno da cadeira de Física Biológica. Deixando de lado o exercício da profissão, dedicou-se exclusivamente à pesquisa científica. Recém-formado, tornou-se professor assistente de Química Fisiológica da mesma universidade, cátedra ocupada pela professora Maria Falce de Macedo, e em seguida, chefe dos laboratórios de Química Fisiológica e Física Biológica. Em 1949, tornou-se professor catedrático de Química Orgânica
e Biológica da Escola Superior de Agricultura e Veterinária do Paraná. E em 1951, obteve o grau de livre docência da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Ainda estudante do curso de Medicina, já participava de pesquisas dentro do IBPT, antigo Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas do Paraná, hoje Instituto de Tecnologia do Paraná. Desde então criou estreito vínculo com o seu diretor Marcos Augusto Henrietti, que o convidou, ainda jovem, o jovem pesquisador, para ocupar a chefia do Serviço de Química Biológica e posteriormente da Divisão de Patologia Experimental do Instituto. Chefe da Divisão de Patologia e professor catedrático de Química Fisiológica da Universidade Federal do Paraná em 58, ele organizou a união daquele órgão com todas as cátedras de Química Fisiológica da Universidade, criando assim o Instituto de Bioquímica da Universidade Federal do Paraná, do qual se tornou o primeiro diretor. Marco do desenvolvimento científico do Estado do Paraná, o Instituto de Bioquímica foi responsável, sobretudo entre as décadas de 50 e 60, por realizações que elevaram a universidade a um patamar de reconhecimento nacional e internacional no âmbito da pesquisa científica. Dr. Metri Bacila passou então a preparar diversos pesquisadores, convidando-os a tomarem parte do Instituto e orientando as suas teses de doutorado, que atingiram renome internacional, como Glacis Zancan. Em 1964, no último ano como diretor, Dr. Metri organizou a criação do curso de pós-graduação de Bioquímica, a primeira pós-graduação a existir na Universidade Federal do Paraná, e o primeiro curso de pós-graduação em Bioquímica do país, ao qual se seguiria alguns anos depois o surgimento dos cursos de pós-graduação em Genética e em Entomologia, sob a iniciativa respectiva dos professores Newton Freire Maia e Padre Jesus Santiago Moure. Em 1954, quando da fundação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, foi convidado por Dom Manuel da Silveira Delbu a integrar o primeiro corpo docente do curso de Medicina da recém-fundada universidade, ocupando a cadeira de Bioquímica juntamente com os professores Brasílio Vicente de Castro, na Anatomia, e Ayrton Russo, na Histologia, e de onde passou a dividir suas atividades de pesquisa e ensino com o Instituto de Bioquímica da Universidade Federal até 1964. No mesmo período, também ministrou cursos especiais de Bioquímica na Universidade Federal de Santa Catarina. A sua trajetória como pesquisador e, sobretudo, como líder científico, preocupado com o aprimoramento institucional da ciência no seu estado entre os anos de 40 e 60, foi relatada pela jornalista Miriam Del Vecchio no livro Memória da Bioquímica no Paraná, como sendo aquela percorrida com um homem muito bem relacionado e um grande articulador, como um líder de grupo de pesquisa, além de conseguir manter as portas dos laboratórios internacionais permanentemente abertas para os membros de sua equipe, tendo atraído para Curitiba proeminentes figuras do cenário internacional. Seu papel foi fundamental para consolidar um grupo de excelência em bioquímica, em âmbito internacional, localizado em uma universidade pública federal situada fora do eixo Rio-São Paulo, a partir do caminho iniciado em um laboratório experimental de um órgão estadual que ele mesmo organizou. Del Vecchio ainda o tratou como o fundador e formador da bioquímica no Paraná. Por conta da frutífera carreira científica que desenvolveu nesse período e do seu conhecimento, em 1959, tornou-se o primeiro paranaense a ocupar uma cadeira de membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Em 1964, passou a integrar o Conselho Deliberativo da Coordenação e Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, CAPES, no qual atuou por 3 anos. Em 1965, após convite, tornou-se professor catedrático de Bioquímica na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, onde permaneceu por 14 anos, chegando
a ocupar o cargo de diretor do Departamento de Bioquímica, antes da sua incorporação ao Instituto de Química na década de 70. Nesse período, liderou juntamente com pesquisadores como Walter Colli e Hernan Chaimovich, da Universidade de São Paulo, e de Karl Peter von Dietrich, da Escola Paulista de Medicina, um grupo de pesquisa responsável por um dos maiores períodos de desenvolvimento científico no âmbito de biologia molecular do país. Criado e mantido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o FAFESP tinha como objetivo, assim como o IBTP e IBPT, no Paraná, fomentar a pesquisa em bioquímica no Estado de São Paulo e a formação de pesquisadores. Entre 1973 e 77, com a anuência da USP, aceitou o convite para concomitantemente dirigir a Faculdade de Medicina de Jundiaí, do qual viria a se tornar professor emérito, cujo biotério leva o seu nome. Em 1978, aposentou-se na Universidade de São Paulo e, a convite do então reitor Ociron Cunha, voltou ao Paraná a fim de retomar as suas atividades de pesquisa e para ocupar também cargo de diretor do setor de ciências biológicas. Realizou seu primeiro estágio de pós-doutorado no Instituto de Investigações Bioquímicas de Buenos Aires, em 1947, quando estagiou com Luiz Frederico Leloir, ganhador do Prêmio Nobel, e Bernardo Ushuaia, que havia recebido o Prêmio Nobel de Medicina naquele mesmo ano. Depois disso, teve passagens por universidades americanas, além de ter atuado como conferencista em inúmeros países da Europa, Ásia e América. Foi membro titular da Academia Brasileira de Ciências da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, do qual também foi membro fundador. Da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, da Academia de Ciências de Nova York. E membro honorário da Academia Paranaense de Medicina. Pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e ao Instituto Neopitagórico e ao Rotary Club de Curitiba. Entre as principais distinções do Dr. Metri, que ele recebeu em toda essa vasta vida acadêmica e de pesquisa, está como comendador da Ordem Nacional de Mérito Científico da Presidência da República do Brasil, professor emérito da Universidade Federal do Paraná, professor emérito da Faculdade de Medicina de Jundiaí, doutor honoris causa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, doutor honoris causa da Universidade Federal do Sergipe, cidadão benemérito do Estado do Paraná, Prêmio de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Paraná, diploma de honra e louvor da Câmara Municipal de Curitiba, Prêmio Cidade de Curitiba da Câmara Municipal de Curitiba, título de cidadão benemérito dessa cidade de Palmeira, que foi concedida por esta casa aqui, diploma de honra ao mérito nacional da Federação Brasileira de Academia de Medicina, grão oficial do mérito veterinário e comenda da Ordem do Mérito Veterinário da Academia Paranaense de Medicina Veterinária. Publicou diversas obras entre 1956 a 1991, no total de 11 obras de autoria e de coautoria dele. O Dr. Metri faleceu em 3 de maio de 2012, em Curitiba, aos 89 anos. Este foi o histórico da vida de um palmeirense ilustre, que dedicou e aplicou toda a sua inteligência e seu conhecimento em pesquisas para fazer o bem para a humanidade. Ele não se restringiu a Palmeira, nem ao Paraná, nem ao Brasil. Ele foi um cientista completo. Eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente. É uma pessoa, efetivamente, que nós temos que tirar o chapéu e reverenciar, que é uma pessoa que trouxe bem-estar, trouxe expectativa de melhora na área de saúde, e um cientista que trabalhou e batalhou muito por toda a população. Serve de exemplo de vida e de inspiração para todos nós, desde os mais novos até os mais idosos. Fica o registro, peço o apoio de todos os senhores na votação da moção a esse grande palmeirense que nós temos que elogiar sempre. Muito obrigado a todos os senhores.